E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira. E em mulher não bate nem com a flor. Olá, meu nome é Regina Célia. Eu estou aqui com o pessoal do Farol. A minha formação é em filosofia, o meu mestrado é em ciência política, faço doutoramento em Direito, Justiça e Cidadania para o século XXI, que é na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, e sou professora universitária, esse ano está fazendo 25 anos, e fundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Olha aí, pessoal, chamamos uma convidada mais que especial para falar sobre um tema extremamente importante, violência contra a mulher. E a gente pensa que na igreja não é local de discussão sobre isso, e nós viemos aqui defender que é sim um local de discussão sobre isso. Estamos chamando a professora Regina Célia, a vice-presidente do Instituto Maria da Penha, em Pernambuco. Então, para a gente é um prazer tê-la aqui. Mas antes de tudo, antes de iniciarmos o episódio 25, com a palavra patroa. Olá, aqui quem fala é o Alex e nós estamos no momento A Patroa. Olá, aqui quem fala é Júnior e a patroa deixou a gente na mão novamente. De novo, né? Rapaz, nós estamos com a expectativa já há algum tempo. Gente, quem vai ser o nosso primeiro mantenedor? Tá aí lançado aí o desafio, quero saber quem é que vai ser o primeiro a se inscrever e poder também, claro, abençoar aqui o Cuscuzcast para que possamos avançar um pouco mais em alguns projetos que Deus tem colocado no nosso coração. E nós estamos orando e contando com a sua ajuda também nessa nova etapa. Com certeza. E eu tô até pensando aqui, será que vai ter lembrancinha pro primeiro? Por quê? E aí, por que não, né? Por que não? Pronto, fica a dica. Tamo aí, estamos esperando por vocês e vamos embora para esse podcast de hoje que tá muito massa. É o mês das mulheres, então só vai ser, tema top. Fica com Deus, Deus abençoe e fica atento aí ao que vai acontecer agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professora Regina Célia, é um prazer ter a senhora aqui. Para a gente é muito importante falar sobre isso, porque a gente não queria ser um podcast apenas para falar sobre teologia, certo. Mas nosso braço de comportamento é sim entender como que a Igreja de Cristo ela está pronta para os desafios da sociedade. Né? Ela tem que ser um agente de transformação também. Perfeito. Então a gente tem trazido esses temas. Mas aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a senhora. Conte sobre a sua história. Então, eu sou filha de um militar, não é? Infelizmente já faleceu. Meu pai era da Marinha de Guerra, capixaba do Espírito Santo. Eu sou capixaba. Eu sou capixaba, assim, de nascimento. Meu pai era pastor no Espírito Santo, nasci lá e vim morar em Olinda com 6 meses. Bom, e o meu pai é de Vitória, né, do Espírito Santo, e se tornou militar aos 15 anos de idade, e aí meu pai fez parte da primeira turma da Escola de Aprendizes Marinheiros, lá em Vila Velha, então eles construíram, né, quando ele foi para lá não havia a Escola de Aprendizes, e depois de um tempo meu pai começou a viajar, e então ele conhece a minha mãe no Rio Grande do Norte. Então minha mãe é de Natal, se chama Diva, meu pai se chamava Jorge, e teve eu aqui em Recife, eu nasci em Recife, dessas viagens em 68, e um irmão que nasceu em 69. E a minha história é uma história comum de muitas viagens, a cada 2 anos e meio, 3 anos a gente era transferido, e então eu venho de uma família de ritos africanos, né? Então, a gente também tem os ritos católicos. Minha mãe, né, adorava dizer que foi batizada por Frei Damião, né, e era devota das 13 almas, benditas, sabidas e entendidas. Até hoje eu sei. Mas hoje a gente lembra assim sobre o que é o poder da transformação de Jesus na nossa vida, né?
muitas coisas que a gente passa. E eu fui assim orientada pelos meus pais, em especial pelo meu pai, para não casar, né? Eu não fui feita para casar, eu fui feita para estudar, para ser uma mulher independente. Meu pai dizia muito isso. E se por acaso, não é, eu viesse a casar, que ele não gostaria disso, né, que eu ia perder a minha vida, mas se por acaso eu casasse, que o meu marido entrasse apenas com a escova de dente, porque caso não desse certo, era com ela que ele sairia. Né? Então, assim, quando as pessoas falam de feminismo e das mulheres feministas, eu aprendi o feminismo com o meu pai. Para minha surpresa, vindo de um militar, no senso comum que a gente tem da figura do militar no Brasil, Exato. Eu sou neto de militar e não é assim, não era. Pois é, então meu pai admirava muito as mulheres que eram independentes, né? Então contava muito para mim as histórias das ativistas norte-americanas, né? Então a história de Rosa Parks, a história de muitas mulheres, né? Lélia Gonzalez, que foi aqui no Brasil e tudo. Então eu ouvi, né? O meu pai sempre trazia um trechinho, né? De uma história dessas mulheres, aquelas revistas, que ele não me entregava a revista toda, mas me entregava apenas o trecho dessas revistas. Que eu não sei se era Capricho, não sei qual era a revista que trazia um pouco dessas histórias, e para eu ler, né? E mostrar ali o que era uma mulher de luta, ou era uma mulher guerreira. Então, pelo fato de ser negra, então a história de você uma guerreira sempre ficou muito marcado na minha vida, não é? Então, a guerreira que resiste, a guerreira que persiste, não é? A guerreira que luta, a guerreira que não se importa se alguém chama você de negra ou não, você é negra mesmo, né? Então você não vai contestar isso. Então sempre essas questões, eu acho que é pela própria formação militar mesmo, né? Meu pai, de uma certa maneira, me ensinava a revidar, mostrando sempre essa frase dele, né? Que eu era superior, né? Então a gente não liga para essas coisas em que a ignorância não permite que você conheça. Essa era a pauta. E por isso eu comecei a ler muito cedo. Então eu sou uma pessoa que lia e que lia não só os jornais, mas lia também alguns livros que eram trazidos também pelo meu pai. E eram leituras que estavam muito à frente das meninas de 10, 11, 12 anos, né? Então, assim, o período, por exemplo, que o pessoal diz assim, ela ficou mocinha. Comigo foi entre 9 e 10 anos. Então, isso me trouxe uma maturidade muito mais cedo do que se esperava, né? Então, era mais reclusa, ficava mais em casa, ajudando a minha mãe, não é? Juntamente com meu irmão. Ia para a escola. Minha mãe era professora de jovens e adultos. Então, minha mãe, inclusive, na casa dela, no período em que Paulo Freire, não é, levou o projeto de jovens e adultos. Então, o governo de Natal tinha um projeto chamado De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Então, minha mãe foi professora desse projeto, e quando ela se casou com o meu pai, então ela passa toda essa metodologia de formação para mim, né? Então, assim, foi uma coisa muito diferente. Então, quando eu chego aos 15 anos, sem problema de não ter namorado, chego aos 18 anos, sem nenhum problema de não ter ainda namorado, chego aos 21 anos, entendeu? E, assim, dando graças a Deus por ser solteira, por ser livre, entendeu? Então, não me pesava essa questão de estudar, né? Tinha uma vizinha que dizia assim, quem estuda muito não casa, né? Então, era uma coisa que não me pesava. Por quê? Porque eu cresci, não é, com esse modelo de mulher. Uma mulher inteligente é aquela que não casa, né? Não que minha mãe não tinha sido inteligente, diz o meu pai, né? Mas não casa para se dar mal, se for para se dar bem, né? E ele disse que havia poucas pessoas que se davam bem no casamento, então me pouparia desse desgaste. E aí eu vou para o ateísmo, né? Tem muitas coisas acontecem, a gente está nos ritos, aí depois eu saio dos ritos, os próprios livros levam a isso. Então eu vou para o ateísmo. No ateísmo eu fico 16 anos. Pegou ali na época da faculdade, não foi? Exatamente, né? Então, quando eu chego na faculdade, eu já tinha mais ou menos uns 10 anos de ateísmo.
E aí, quando eu entro na faculdade, aí que eu vou fazer filosofia, né? Então, assim, com todo o porte para fazer jornalismo, com todo o porte para fazer direito, né? Meu pai, inclusive, queria que eu fosse diplomata, né? Mas aí eu disse assim, não, eu vou primeiro fazer a ciência mestra de todas as ciências, para depois eu pegar alguma especialidade. Mas aí me envolvi, né, com a filosofia, ao invés do curso ter 4 anos, para mim teve 8 anos. Né? Esse período eu já estou aqui em Pernambuco. Né? Então a gente já... Aí meu pai, depois de muitos a gente viajar, meu pai vai para a Reforma, e aí meu pai disse assim, olha, vocês vão conhecer a cidade de vocês. Que até então eu e meu irmão não tinha familiaridade com Recife. A gente fez nascer tudo, mas depois a gente foi logo embora. E aí, quando a gente vem para cá, né, meu irmão, então, ele não gosta, né, dessa mudança, então meu irmão volta para o Espírito Santo, para o Vitória. E eu continuo aqui com os meus pais e vou para a Universidade Federal de Pernambuco. E lá, então, para mim, vai ser o melhor dos mundos. Né? Aquela universidade, a vista da várzea. Eita, né? minha colega, eu sei o que é isso, eu sei. A minha vista era lá do CCSA. Pronto, eu vou ali para o Cefish sem nenhuma vontade de cometer suicídio, né? Porque a paisagem, eu dizia assim, a paisagem não merece esse sacrifício. Na minha época, eu achava que não ia haver um suicídio. Quando foi no final do curso, teve um. Uhum. Aí, é lamentável ali. E o que era interessante é que as pessoas que cometiam suicídio, pelo menos na minha época, não eram da universidade, elas vinham de outro canto. A mesma coisa, na minha época. Vinham de outro canto, pronto. E justamente eu fiquei ali entre o 14º, entre o 3º, 14º e 15º andar. Que o 15º era do departamento de filosofia, como é até hoje. Bom, enfim. E aí, muito Nietzsche, muito Sartre, né? Muito Platão, muito Aristóteles. E é interessante que eu faço parte de uma geração na Universidade Federal em que os professores, em razão da rigidez, faziam-nos muitas vezes ler no texto original. Né? Então, às vezes em inglês, às vezes em francês. E se você falasse muita coisa, era nada. Né? Eles não estavam nem aí. E aí foi também um período do laboratório de línguas. Então, a gente ia para lá, não é? Fazia aquela leitura e tal. Estudei uma época com a Marcucci. Não sei se era a Tereza ou era a Raquel Marcucci o nome dela, né? Que era professora de alemão, né? E era a esposa do professor Marcucci. E estudamos alemão ali, estudamos francês, estudamos inglês também. Esse clube é o que seria um embrião do que viria a ser hoje o núcleo de línguas, né? O NCL. Mas o nome da professora o sobrenome dela era Marcucci. Uhum. E tinha lá um núcleo que estava começando, né? Justamente para ajudar os estudantes e tudo mais. Então, nesse período, meu irmão se converte. Meu irmão se converte em Vitória, ele se converte parece que numa igreja ele se converte primeiro aqui, desculpa. E na semana que meu irmão se converte, na outra semana ele vai para a Vitória do Espírito Santo. E aí ele fica numa igreja da Assembleia. E meu irmão então começa a mandar cartas para mim, como Paulo mandava cartas aos Gálatas, a Filipenses, né? Então meu irmão... Só que aí eu assim, pelo amor que eu tinha ao meu irmão, eu lia, mas eu ria demais, né? Então, aquela velha história da lavagem cerebral que a gente diz, né, que o povo faz na cabeça das pessoas. Então, e eu mostrava assim para os colegas e tudo. Eu começo a ler a Bíblia dentro da Biblioteca Central, mas eu li a Bíblia para contestar, né? E para provar assim cientificamente, não é, que havia realmente uma manobra, uma linguagem de convencimento que era construída logicamente. Então eu trabalhava com hermenêutica, estudava lógica, né, da filosofia. São 2 anos, são 4 semestres de lógica, né? Então a gente vai justamente... Aí eu comecei a fazer dos estudos da Bíblia, né, um estudo, né, de hermenêutica e argumentação para poder provar que havia uma limitação na mente do meu irmão, mas que era ao mesmo tempo compreensível, porque ele era uma pessoa de mente fraca, né? Que era uma pessoa, então era assim que eu pensava, né? E é interessante porque você começa a ler, né? E meu irmão mandando carta, e eu lia e dizia e tal, jamais debochando dele, jamais ridicularizando, né? Porque tinha saudade e tudo mais. E aí, depois de 2 anos nessa história, meu irmão retorna. E quando meu irmão retorna, então começa aquela
aquele patrulhamento. Vamos comigo à igreja, né? E aí, você que não confessa, não professa nenhuma fé, você fica extremamente chateado, né? Se fosse um estranho, eu tinha falado várias coisas, mas era meu irmão. Eu queria apenas dizer o seguinte: tá, eu vou, né? Para depois não ir mais. Porque, né? Ele tinha que ter paciência comigo e tal. Então, meu irmão chamou várias vezes. E aí teve um dia que teve uma gincana na igreja e ele então me chamou. Então era uma questão. Eu fui pela gincana porque era o último dia e talvez eles fossem vitoriosos nessa gincana. E eu fui para prestigiar o evento e a vitória possível do meu irmão. Eu não fui lá para, né, assistir culto, nem ver ninguém tremer, falando línguas estranhas. Era assim que eu pensava. Bom, foi ali, 26 de junho de 1994. Fazem a apresentação, tem todo o evento, o grupo do meu irmão realmente é vitorioso, e ali depois vem uma palavra. Era pastor Paulo Hortêncio, né, hoje bispo. E aí ele começa a falar e tudo, e depois ele então pede para o pessoal orar, né, os intercessores, tudo. E ali começa a tocar uma canção, né? E a menina começa a cantar. Meu amigo, hoje tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E aí depois ficou essa música, mas o pastor começou a falar. E aí quando ele começou a falar, ele orar, ele disse assim: olha, o Espírito Santo de Deus me diz que não vão ser muitas pessoas, hoje não é para demorar muito, e só apenas 3 pessoas. Então, aonde está a primeira pessoa? Aí eu estou lá. Pronto, agora começa o leilão. Dou-lhe uma, aí eu. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, né? Aí aparece a primeira pessoa. Aí o pessoal, ei, aleluia, tá. E eu com os olhos abertos, olhando, e meu irmão ao lado, né? Com os olhos fechados e orando, né? E eu, assim, vendo aquelas pessoas e falando e pensando, né, na psicologia, na autossugestão. Aí eu começo a usar, né? Porque aí você começa a recorrer a tudo que metodologicamente a ciência vai explicando, né? E eu fui lá, ao mesmo tempo, buscando todas as explicações. Aí dou-lhe 2, a segunda pessoa vem e tal. E aí ele vai falar assim: os grilhões do conhecimento lhe aprisionam. Eita. Mas de o que adianta? Tanta sabedoria, não é? Para sofrer tanto, ter uma alma tão angustiada e tão triste. E aí, quando eu fui dizer que a minha alma não era triste, eu já estava lá na frente. Sabe o que eu acho massa? Eu tenho aprendido que a ciência, ela é apenas uma chave para mostrar a grandeza de Deus. Seja para você confirmar uma verdade do Evangelho, ou para confirmar o quão o homem tenta destruir. Porque o homem, quando ele cria uma teoria científica que afasta do Evangelho, é para mostrar assim: olha como o homem sem Deus é. Exatamente. Bom, daí eu estou lá na frente, eu começo a chorar, e chega uma pessoa, e daqui a pouco eu sinto uma mão no meu ombro e me assusto, então é o meu irmão. E ali começa, então, os meus momentos de vales e montes. Porque meu pai, então, quando ele sabe, eu vou dizer a meu pai que eu havia me convertido, então ali eu deixo de ser, né, a filha preferida, a filha em que ele admirava. Ele começa a dizer que ali foi uma estratégia de eu entrar na igreja para poder ter um homem, para poder ter um marido. Ai, Jesus. Ali, pronto. Ali ele começa a fazer tudo. Então, meu pai então começa a duelar comigo, mas eu, por muito medo, eu dizia assim para ele: não, papai, se não der certo eu saio, não se preocupe, não é? Eu vou sair. Aí eu comecei, eu que era tão forte e não era tão submissa assim, eu passo a ter uma outra postura. Isso foi automático, né? E aí eu começo então a ter uma crise, né? E graças a Deus, se não fosse pelo meu irmão e se não fosse também muitas pessoas ali, os agentes secretos que estão dentro da universidade, eu acho que eu não tinha, não é, enfrentado, porque na universidade tem os agentes secretos de Deus, não é? E que é impressionante. No mesmo ano foi criado
uma comunidade chamada CEL, que era a Comunidade Evangélica Universitária. Ainda existe. Pronto. Peguei essa época do céu. Pronto. Peguei. E aí tinha uma pessoa chamada Andréia, não é? Que era uma funcionária, e tinha um irmão também chamado Evaldo, Roberval, alguma coisa assim, depois eu me lembro o nome dele. E tinha um grupo de psicologia, né? Que tinha uma menina chamada Eliane, tinha a Sandra, tinha algumas meninas que Rose e meninas e meninos, e que uma vez eles entraram e tal, e aí eles falaram uma palavra dentro do elevador, e aí eu ri assim, bem sutilmente falei assim, glória a Deus. Aí elas olharam assim para mim, aí você é cristã? Ah, tal. Aí no instante vem um fogo, né? Aí você eu querendo ainda manter a blindagem, né? E aí eu também estava como agente secreta. E nesse período, para você ver, eu já tinha concluído o meu curso de filosofia, eu concluo o meu curso de filosofia, faço no mesmo ano que eu concluo, porque eu ia colar grau em janeiro, em dezembro eu faço a seleção do mestrado e passo, para a glória de Deus, em primeiro lugar no mestrado. Então, veja, o mestrado de ciência política. Então, assim, eu começo a ter êxitos, né? Eu começo a ter um avivamento, né, na palavra, eu começo realmente a ter fome e sede da palavra, e aí eu vejo que tudo que o Senhor tinha permitido que eu aprendesse na filosofia, eu estava usando aquilo ali para ler a Bíblia, uma vez que uma das coisas da filosofia, uma marca do filósofo é o gosto pela leitura, né? E a gente lê tudo, né? De bula, tudo a gente, né? E aí, uma vez comecei a ficar, então, muito angustiada, porque eu comecei, então, a questionar agora a filosofia. E no momento que eu começo a questionar a filosofia, eu quero sair e não quero mais a filosofia, não quero mais filosofar. E todas as vezes que eu ia ler um texto secular e tudo, dava uma ânsia de vômito, dava um enjoo, era como se eu não quisesse mais aquilo ali. E por mais que eu não quisesse, mais eu revelava que tinha. Então era uma coisa assim que já estava, sabe, você fica tão acirrado, a tua mente ela fica tão, como é que fica, lubrificada, ela fica tão ativa com relação a um discurso de uma pessoa, então você identifica logo o sofisma, você identifica logo, né, as premissas que são falsas, a lógica. Então, assim, você ouve um discurso qualquer, as pessoas ouvem, aí pensam que é qualquer coisa. E você não ouve qualquer coisa. Ou seja, uma pessoa quando conversa comigo, né, o crivo é diferente, é automático, né? E aí vai denunciando os enganos e tal, né, as falsas ideias. E aí eu tenho um sonho, e nesse sonho, então, eu ouço uma voz dizendo que era neste curso que a glória de Deus ia se manifestar. E que era para eu ficar nesse curso. E aí eu começo, então, aí vem o livro de Eclesiastes, é quando eu começo a ler o livro de Eclesiastes. Eu começo, então, a ler o livro de Esther. E aí Deus começa a falar comigo de uma forma fantástica, né? Então vem o livro de Romanos e vem todos os outros. E aí eu começo a ter uma paixão muito grande por Jesus, não é? E uma paixão por Jesus querendo ser um pouco Paulo, né? O Paulo diz assim, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu vou. E para a glória de Deus, o Senhor não tirou essa unção. Às vezes eu fico pensando assim, o pessoal diz, não, mas você ainda está no início do Evangelho, você vai ver. E eu pedi a Deus, Senhor, não me deixe ver essa canseira, esse costume, esse enfado, essa coisa de você ligar o piloto automático e ir no aleluia, no amém, no glória a Deus. Faz com que eu questione todas as vezes um glória, todas as vezes um amém, todas as vezes um aleluia. Sabe? Para eu não me acostumar com isso. Porque é muito triste quando isso acontece. E foi exatamente por aí que eu cheguei na questão de gênero. Foi ele que foi conduzido, me conduzindo a isso. Eu comecei a trabalhar com direitos humanos e violência. As coisas estão acontecendo paralelo comigo. Os amigos começam, então, a me indicar para fazer parte do projeto Comunidade Solidária, que antes era Ruth Cardoso, né, quando ela estava viva ainda. Participei de algumas formações pelos interiores do Estado. Depois eu fui para o Projeto Alvorada, que era já do Fernando Henrique.
E depois, e sempre a minha temática era direitos humanos e violência. Então, eu não tinha ainda o recorte em gênero. E era a questão da violência intrafamiliar, da violência doméstica. E aí eu vou depois para um programa chamado Brasil Alfabetizado. E foi aí que veio o recorte em gênero. Porque eu começo a trabalhar com mulheres, para a formação de mulheres. Algumas mulheres começam a faltar ao programa, só que elas tinham que receber uma bolsa de R$100, ou era 150. E quando essas mulheres faltavam, eu ficava preocupada, porque o dinheiro ia voltar, e a gente tinha que ter essas mulheres. E aí eu trabalhava aqui na Funeso, à época, e peguei as minhas alunas de pedagogia para localizar essas mulheres. E aí, quando as meninas localizavam as mulheres que faltavam, né, que estava havendo evasão, é quando essas meninas começam a ver que essas mulheres não estavam indo às aulas porque essas mulheres sofriam violência. É um período que, concomitante, está passando a Lei Maria da Penha, em 2006. Isso eu já casei, tá? Eu casei já em 97, né? Casei com 29, 30 anos, né? Também com o meu marido, que era aqui de Ouro Preto, então ele caso com ele, que ele era de uma igreja. E tudo isso está acontecendo na minha vida, não é? Meu pai já tinha baixado um pouco mais as armas, não é? Mas ainda a maior diversão do meu pai era fazer recorte de jornais e revistas para mostrar escândalos de pastores, de igrejas. Né? E aí, me diga, a década de 90 foi cheia, nossa, né? Então, infelizmente. Eu caso em 97, então meu pai começa a ficar mostrando essas coisas e quando eu pegava ônibus, dizia assim, você está de ônibus, teu pastor está de carro, né? Essas histórias, né? É o teu dízimo, né? Então, aquela história toda. Verdade. Mas eu nunca foi uma coisa que, graças a Deus, meu pastor sempre me orientou para nunca entrar em rota de colisão com meu pai. Né? Não negando o evangelho, aceite tudo. Porque o seu pai vai mudar. Não negando Cristo, aceite tudo. Veja que opções você tem de vida, né, com o seu pai, sem o seu pai. E aí, uma das coisas que mais eu conheci com o meu pastor foi o princípio da honra. Que eu não me rebelasse nunca. Que aquilo ali ia passar. Lembra quando você era, né? Seu pai está onde você estava. A ação é do Espírito Santo. E exatamente, foi quando eu vim viver a palavra, né, que quem convence é o Espírito Santo. Né? E aí eu começava, ele disse assim, ame. Então eu era mais zelosa, eu passei a ser muito mais zelosa. Eu fazia sempre os sucos que meu pai mais gostava, a comida que meu pai mais gostava, deixava as coisas sempre da forma como ele mais gostava, a minha mãe, não é? Para ele não dizer que a igreja me afastou deles. Né? Então era uma coisa assim que, ainda solteira, eu fazia o almoço. Eu queria ir para domingo de manhã à igreja, então eu fazia o almoço no sábado e tudo estava pronto. Depois meu pai começou a dizer que não gostava de comida requentada. Então eu tinha que acordar 4 horas da manhã no domingo para deixar tudo arrumadinho, né? Aquele café da manhã, aquela mesa que eu era tudo para... Então, assim, aí eu deixava tudo impecável. Pegava a minha Bíblia e ia e pedia a benção a ele e só saía depois que ele dissesse Deus te abençoe. E ficava esticando a mão, estendia a mão assim e dizia, pensa, papai. E aí ele dizia, deixa eu abençoe. Né? Então, ele dizendo por um hábito, e aí depois eu fechava a mão e recebia a bênção. Nossa. Mas é isso aí. É isso aí. E bom, nessa história, já voltando para 2006, é quando, então, eu começo a ter conhecimento da Lei Maria da Penha, uma lei, né, um projeto de lei que estava tramitando no Congresso, que é a Lei 11.340/06. E então eu começo a ter esse conhecimento e eu precisava, Deus me deu a inspiração de criar um prêmio. E o nome do prêmio era Prêmio Maria da Penha. E eu precisava da Maria da Penha para autorizar o nome do prêmio. E aí todo mundo começou a me dizer que a Maria da Penha estava morta, que ela não existia e que como é que eu ia ter o nome. E eu tinha visto a Maria da Penha ao lado do presidente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra do Supremo na época, que era a Ellen Grace.
E como é que aquela não era Maria da Penha? Bom, resultado. 3 meses se passaram, eu estou no mês de setembro. 3 meses se passam, outubro, novembro, mais ou menos em dezembro. Eu estou no meu apartamento, lá na Avenida Visconde Albuquerque, na Madalena. E aí eu coloco no Google assim, o número do teu celular de Maria da Penha Maia Fernandes. E aí eu dou Enter, né? E aí coloco a cabeça para trás, era 2h38 da manhã, não esqueço nunca. Bota a cabeça para trás, as mãos assim, aí depois eu vou lá, coisa, aí estava lá, a PAV, Associação de Parentes e Amigos Vítimas de Violência. Aí estava lá, quem somos nós? Aí estava lá, eu clico, aí estava lá ao lado do nome de cada pessoa, o número do celular. E quem era a última? Maria da Penha Maia Fernandes. E o número do telefone estava lá. Fácil e simples assim. Tá vendo? Bom, e daí, né, eu fico, como diz mamãe, eu fico no apartamento pulando igual uma macaíba, né, como se diz, né, como lá na música do Jackson Pandeiro. E aí eu vou falar com meu esposo e acordar meu esposo e tal. E, menino, que história é essa, Regina? Não sei o quê. O nome do meu esposo é Flávio. Bom, enfim. E aí eu tenho, dá meio-dia, mas não dá 7 horas da manhã, para eu poder ligar para Maria da Penha, não é? Mas como ninguém liga para a casa de uma pessoa, né, às 7 horas da manhã, eu liguei de 7h15. Né? Então, de 7h15 eu liguei. E então, quando eu ligo, aí umas 3 chamadas mais ou menos, e aí a pessoa atende. Aí a pessoa diz, alô, eu falei, aqui quem fala é Regina Célia, eu sou do Recife, Pernambuco. Eu gostaria de falar com a Maria da Penha Maia Fernandes. Aí ela disse, sou eu. Aí eu disse, Maria da Penha Maia Fernandes, da Lei 11.340/06. Ela, sim. Aí eu disse, é Maria da Penha Maia Fernandes. Que agora, em agosto, né, recebeu, né, a diplomação do ex-presidente. Tá lá. Aí ela, sou eu. Aí eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu no telefone, Penha, 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 minha amada, eu te encontrei. Aí eu começo a chorar. Aí ela disse assim, meu Deus, você está sofrendo violência? Me diga, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Aí eu disse, não. Antes de não. Olha, tá tudo bem comigo, eu tô bem, tá? É de alegria e tudo. Mas antes que aconteça qualquer coisa, Penha, por favor, me dê o seu e-mail, porque eu quero passar para você tudo que está acontecendo aqui. Eu preciso muito falar com você. Aí ela passou o e-mail. Aí eu disse, eu estou muito nervosa, não vou conseguir falar com você. Você vai achar que eu sou doida. Então, passe o e-mail que eu passo para você. Esse ano de 2006, Pernambuco finaliza com 309 mulheres assassinadas. Como à época a pesquisa e a metodologia nesta área ainda é muito tosca, né? Bem diferente de hoje, mas que hoje ainda não está tão excelente assim, então se configurou que aquelas mulheres foram vítimas de violência doméstica. Né? O que, de certa maneira, favorecia a ideia de que a lei ela veio no momento bem oportuno. Mas, sim, realmente, 309 mulheres foram assassinadas em Pernambuco. Mas não, nem todas as mulheres foram em situação de violência doméstica, mas foi violência contra a mulher. Por quê? Porque nós temos 2 perspectivas, na verdade 3 perspectivas aí sobre a questão da violência. Nós temos a violência contra a mulher, e se assim fosse esse termo, até hoje a Lei Maria da Penha não era aprovada, porque quando eu falo de violência contra a mulher, estou falando de toda e qualquer mulher. Eu estou falando das mulheres ditas bem casadas e estou falando das mulheres que estão ali no Parque 13 de Maio, de qualquer lugar, as garotas de programa e tudo. Quando eu falo de violência intrafamiliar, é aquela violência que envolve a relação de consanguinidade. Então, de um pai, de um irmão, de um tio, de um primo, um filho, tarará, e a violência doméstica contra a mulher, que é uma violência cometida com pessoas da sua relação de afeto. Cônjuge, namorado, exato, noivo. Né? Pode ser o patrão, pode ser a empregada. Ok? Sim. Então, pode ser... Então, está ali no ambiente doméstico ou
você tem uma íntima relação de afeto com ela, tá? De qualquer forma, mesmo as três leis, mesmo as três tipos de violência, e também a violência de gênero, que é a violência contra a mulher pela condição dela ser mulher, tá? E daí a gente vai fazer o estudo sobre feminicídio. Aí é onde entra o termo hoje. Feminicídio. Isso, né? Hoje, né? Então, nós temos aí, nessa violência doméstica, é quando o caso da Maria da Penha, então, vai, de uma certa maneira, corresponder a esta demanda que vai gerar a lei. Porque era uma mulher que ela não tinha um laço de consanguinidade com o marido, mas ele era marido dela, uma pessoa da sua íntima relação de afeto, e foi no ambiente doméstico. Mas isso também não significa que só crimes em ambientes domésticos são considerados violência doméstica, ok? Mas alguém que convive com você, tá? E aí, nesse caso, a lei, então, foi aprovada. E aí, o que é interessante? Interessante nessa história da lei, por isso que eu disse que se ela fosse só violência contra a mulher, essa lei não teria sido aprovada, porque ainda hoje nós vemos a resistência com relação a quem deve ser essa mulher que a lei deve amparar. Essa é a discussão. A mulher de saia comprida ou da saia curta? A mulher tatuada ou sem tatuagem? Né? A mulher dos ritos africanos ou a mulher evangélica? Né? A mulher que tem endereço certo e tem um único parceiro ou aquela que não tem endereço e tem vários parceiros? Né? A quem deve a lei amparar? Né? E aí foi quando, nesse período, o Senhor me leva ao texto de João 8. Quem era a mulher, né, de João 8? Né? Então, a mulher tinha todas as prerrogativas, né? Não era uma mulher que estava dentro da ideia de doméstica, ela também não era a mulher que estava dentro da violência intrafamiliar, mas ela era a mulher da violência contra a mulher. Né? E foi nesse momento aí que, através, né, desse texto, o Senhor começa então a me levar a fazer uma pesquisa sobre as mulheres. Primeiro, para derrubar a história da ideia da mulher submissa e revisitar o termo submissão desde a sua origem, do grego, depois que passa para a Idade Média, como esse termo ele sofre uma alteração, né? E essa alteração era profícua para a época, não é? E depois como é que ele nos alcança o termo submissão. Depois o Senhor começa, por exemplo, a falar sobre as filhas de Zelofoade, né? Que aquelas meninas, os pais são mortos, e aí todos os bens, a priori, né? Como elas não tinham irmãos, né, homens, esses bens deveriam ir então para o tio, e teria que ser o tio por parte do pai, e não por parte da mãe. E aí, quando Moisés, que já estava uma lei estabelecida, já estava tudo organizado, então a primeira, mais velha, então vai e falar com Moisés, que não era justo. Então a gente já quebra aí a história de que aquela mulher, a mulher na época não tinha voz e vez, não é? Ela tinha, como até hoje a gente necessita de estratégia, momento de sabedoria para saber falar, e aquela menina teve. Depois a gente vai ver que na história de Moisés já poderia dali deliberar, porque era um líder instituído por Deus, não precisava consultar a Deus se o que ela estava falando estava certo, se era injusto ou injusto, porque era parte do costume, da lei. Mas o argumento dela, e aí o Senhor é quando se usa de uma forma sábia todo o trabalho de filosofia que ele fez, né? De uma forma muito sábia, ela argumenta, e aí faz com que Moisés não delibere aquela hora, ele vai realmente consultar a Deus. Então, o homem que não tem temor a Deus, né, se fosse realmente um homem ríspido, machista, né, como dizem que, né, como muitas vezes falam, ele não daria voz àquela mulher diante de tanto povo, porque tudo isso se dava na frente de todo um povo, né, todo o julgamento, então estava ali homens, mulheres, todos os contestadores e pacificadores. Mas ele vai consultar a Deus. E Deus, então, diz que ela estava certa. E aí muda-se ali a lei. Isso é muito importante. Por quê? Porque a ideia, por exemplo, na década de 50, 60, 70, até antes da lei do divórcio. Não, até a lei do divórcio,
a década de 80 toda, 90, a mulher não podia vender nada, a mulher não tinha direito a ter nenhuma propriedade, não é? A não ser que fosse concedido, a mulher não tinha como lutar, né? Pelos bens, né? Porque já estava um jogo de cartas marcadas. Mas você vê que nesse texto o Senhor quebra essa lei, o próprio Deus quebra essa lei e reverte essa lei. Então todos os bens da família, não é? Aquelas meninas então ficam, porque ela mesma diz que ela ajudou os pais a adquirirem, né, aqueles bens, e elas ficam, entre elas fica. Então veja que nível, não é, de dependência, de liberdade, de propriedade, que uma propriedade é uma coisa muito séria. A propriedade, ainda hoje, é uma grande pedra de sapato na relação entre os homens, né? Porque toda propriedade ela é um instrumento de poder. Né? A ideia Guerras foram feitas por causa da questão da propriedade. Exato, né? E conceder uma propriedade a 5 mulheres, todas as propriedades. Era pensar muito à frente do tempo, viu? Lógico, porque qualquer um que fosse se casar com elas não era dono, porque quem era dona era ela. Você consegue compreender isso? Não, com certeza. Então com você certeza. consegue perceber também o quanto nós, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres, precisamos ler, compreender à luz do Espírito Santo sobre a Bíblia, o quanto a Bíblia ainda guarda de oculto e a gente, numa forma aligerada, superficial, para poder manter nossos valores, nossos dogmas, né? Nossos egos, a gente passa por cima do que está na leitura. Dá um jeitinho no que é Bíblia Exatamente. para atender a nossa vontade. Percebe isso? É o ídolo que a gente coloca institucional no lugar de Deus. Percebe Não, isso? com certeza. Eu lembro que no meu casamento, pastor Miguel Cox, inclusive ele já participou de algumas entrevistas aqui, ele falou sobre, o texto que ele usou no meu casamento foi sobre aquela questão quando Adão e Eva, quando Deus retira ali de Adão, né, a costela, e eu na minha cabeça, eu pensava isso, e Renata também pensava isso, e a gente tem amigos que não são cristãos, a gente diz, pronto, ele vai falar que dá submissão. E a mulher tem que ser submissa. Eu disse, meu Deus do céu. O pastor Miguel vai estar escutando esse programa. Ele está sabendo agora que eu pensei isso. Mas, assim, eu disse, meu Deus do céu. Cuida aí, para que a coisa não fique, os ânimos não se estremeçam aqui. E, de repente, ele falou assim, quando a gente fala de submissão à mulher, não é a mulher. São os dois estarem debaixo da mesma missão. Em pé de igualdade. Rapaz... Se eu já levava isso para o meu namoro e casamento, para o meu namoro e noivado, eu levei para o casamento. Exatamente. Então, assim, eu e Renata, a gente sabe as características de cada um, então em um momento ela sobressai, em outro eu sobressaio, mas a ideia é sempre muito coletiva, é muito horizontalizada. Uhum. E às vezes, eu faço questão de perguntar para a Renata, e eu já falei isso com a pastora Cimeia também, eu faço questão de vez em quando perguntar para a Renata por uma questão cultural. Diz assim, meu amor, eu sou machista. E agora eu estou passando a perguntar para minha mãe. Você me acha machista? Graças a Deus até agora não falou. Não, você é um cara que tem masculinidade, mas você não é machista. Você tem masculinidade, você sabe a sua função correta de homem no processo. Mas Exato. graças a Deus você não é machista. A ciência, assim como a filosofia, ela trabalha com a identificação de critérios. Você precisa, então, definir quais são os critérios, né? Ou as características de um machista para que elas possam dizer, não, você não é assim. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Meu Deus. Quais são, né? Eu preciso, né? E isso é bíblico. E aí a gente precisa saber quais são os critérios que você utiliza para a definição de machismo. É verdade. Uma outra questão, já finalizando, né, pelo menos esse primeiro momento que eu estou falando com vocês, eu falei a você que ele me levou a ler o livro de Esther. E é interessante porque no livro de Esther, poderia ser, né, a gente tem a versão Mordecai ou Mardoqueu, eu vou ficar com Mardoqueu, e poderia ter sido Mardoqueu. Ele era um homem, né? Poderia ter outros homens também. Mas por que será que o Senhor foi escolher justamente Esther para quê? Né? Salvar o povo, né?
E é interessante que depois, quando ele recebe ameaça e tudo, ela fica sabendo, os dois ficam de recados. Em nenhum momento Esther recebe ele no palácio. Né? Fica uma pessoa levando o recado de Mardoqueu para Esther, de Esther para Mardoqueu. E aí chega um determinado ponto que ele fala assim para ela, não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. E esta é a pergunta que eu faço às mulheres cristãs. Não pense que você, por ter aceitado Jesus, né, ter tido uma família equilibrada, está sempre vindo à igreja, né, fazendo as suas obras do Ministério de Mulheres ou da Ação Social, né, mas sabendo que existem mulheres que sofrem, né, existem meninas que sofrem nas comunidades. Você sabe que existem mulheres que não têm a luz do Senhor, porque não conhecem a palavra. Vocês sabem que tem mulheres que sofrem vítima de violência. Não pense você que, apesar de você estar protegida, o Senhor não vai cobrar de você o que foi que você fez. Né? Porque quando a palavra diz assim, que quando o Senhor se levantou, a todos ele atraiu, essas mulheres também foram atraídas por ele. E o que a gente muitas vezes percebe é que as mulheres nas igrejas, seja elas de absolutamente qualquer denominação, e eu estou envolvendo inclusive as mulheres das denominações católicas, né, elas se protegem, eu acho que devem se proteger, protegem as famílias, eu acho que devem também, oram por seus filhos e suas filhas, também acho, mas ficam julgando, pré-julgando, excluindo as outras mulheres que estão fora da curva daquilo que elas acham que deve ser uma mulher, né? Comportada ou não comportada. A gente não aceita o pecado. E isso tem que ficar muito forte no cristão para não confundir as ondas, né? Mas nós precisamos fazer algo pelo pecador. Precisamos fazer, né? Essa é a nossa missão e a missão do ID. Então, no caso, a senhora acredita que, por exemplo, uma ação, por exemplo, que a igreja pode fazer para ser um agente de transformação em combate à violência contra a mulher é justamente mudar de dentro para fora esse tipo de raciocínio. Com certeza. Esse é o primeiro, seria o primeiro. Com certeza. Interessante. Mesmo. Primeiro, rever todos os seus valores. Eu não digo que as pessoas devem fazer as coisas que elas não têm, né, condições, ou elas já sabem que não têm condições de enfrentar. Se você não tem condições de assistir determinado filme, então você não vá. Né? Teve um filme agora mesmo, o Coringa, e todo mundo estava falando assim, se você não tiver, né, legal, então nem vá assistir esse filme, porque tem cenas assim, assim, assim. Então não vá assistir para dizer que assistiu, né? E sair mal. Então não comece a ajudar a mulher vítima de violência quando você não sabe como é que se faz, como é que se ajuda, não é? Mas se permita pelo menos a ler sobre o assunto, não é? Saber que existem 5 tipos de violência contra a mulher, e a violência física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. E que as mulheres, sim, vivem esses 5 tipos de violência. E que, sim, existem mulheres casadas que são violentadas todos os dias, a violência sexual. E que, sim, nem sempre você vai estar disposta a fazer a relação com seu esposo. Não é? E que sim, você precisa comunicar isto a ele. E que sim, ele precisa respeitar. Claro, isso né? faz parte. Então, isso é algo que a gente precisa discutir às igrejas. Nós precisamos discutir quando o marido fala para a esposa, você está muito gorda, veja como a irmã ali estava com tantos quilos, ela emagreceu, mas você é preguiçosa. E muitas vezes as pessoas falam isso na frente de irmãos, pensando que é uma coisa simples de falar. A gente já teve, por exemplo, pastoras
de grandes denominações mundiais, globais, não vale a pena falar qual foi, alguns já devem saber, que chegou e fez uma cartilha para a mulher de Deus. E a cartilha para a mulher de Deus não era a cartilha de como ela vai entender a sua posição na história, e sim é como ela vai se arrumar, qual a roupa de vestir e qual o corpo. E dizendo assim, o homem não gosta de mulher gorda, e não gosta de mulher de cabelo curto, por exemplo, de cabelo longo, mas era assim, uma questão muito cartilha. Não é? Então virou assim, é como se a igreja virasse o exército vermelho chinês. Todo mundo caminha uma fardinha ali, né? Ficou aquela... Né? Porque é absurdo isso. Entende? Né? E aí, quando a gente vai observar essas questões da violência, e é que é importante a gente começar a falar sobre o assunto. Eu não digo que você tem que tratorar valores, chegar e colocar de qualquer jeito, quem quiser que entenda, essa é a modernidade, é a contemporaneidade, são demandas que a gente tem que... Não, eu acho que cada um tem que respeitar o tempo. Mas, por exemplo, conheça pelo menos a história da Maria da Penha. O caso da Maria da Penha foi 29 de maio de 1983. Maria da Penha é esposa de um homem, tinha 3 filhas desse mesmo homem. E Maria da Penha estava dormindo quando ela foi, não é, alvejada e que deixou paraplégica. Ela estava dormindo de bruços. Era a forma como ela dormia. Não é? E ele planejou isto. E por 19 anos e 6 meses ela lutou. 38 anos foi o tiro. Tá? Apenas com 57 anos foi quando ele foi preso. Observe. Não é? Essa mulher ela precisava lutar pela dignidade dela. A época, que era 1983, em que as mulheres eram vítimas de violência, se estava logo no pensamento popular que aquela mulher, de alguma maneira, traiu. Ela fez alguma coisa. Existia o crime da honra, né? Não é? Acho que naquela época já ainda existia. Isso, legítima defesa da honra. Esse crime ele vem de um documento chamado Ordenações Filipinas, que foram, ele é antes do Código Penal, foram as ordenações que vieram ainda de Portugal, as primeiras instruções jurídicas que vieram do Portugal para o Brasil. E tinha exatamente isso. O homem, ele se tornava livre caso ele suspeitasse, não só a história, se houvesse uma suspeita, né? Então nós temos, por exemplo, aqui o caso, que é daquela avenida famosa que tem lá em Piedade, a Bernardo Vieira de Mello, né? Então o filho do Bernardo Vieira de Mello assassina a esposa, não é? E por simples uma... Como é que se diz? Foi uma... Ventilaram algo que ela tivesse com uma pessoa da elite também, que morava, o que a gente chama hoje de Cabo de Santo Agostinho. Né? E era muito distante uma da outra. E ela, então, ela foi assassinada juntamente com a mãe dele. A mãe dele... Não é? Foi que deu veneno para ela, não é? Depois eles chamaram uma pessoa, um barbeiro, para usar a navalha e cortar o pescoço dela, não é? Então, nossa, eu não sabia dessa história, não. Exatamente. Então essa história ela está, não é, registrada na história, né? Nas tristes histórias de Pernambuco. E naquela época o que acontecia? Se a pessoa fizesse parte da elite, ele era exilado para um dos países do continente africano, tá? Mas se ele fosse uma pessoa da plebe, não é? Ele era assassinado. Você consegue compreender? Então, um caso que aconteceu com a Maria da Penha era 1983, e aquela época, quando acontecia esse tipo de crime, o que se suspeitava é que a mulher tinha cometido adultério e que, se ela ficasse viva, toda aquela mancha, aquela penumbra de dúvida vinha sobre a sua moral, não é? E então cabia ao homem limpar a sua moral, a sua dignidade. Então ele tinha que assassinar, e também assassinar a pessoa, caso ele, o suposto, né, traidor ou objeto do adultério. E Maria da Penha precisava limpar a moral dela. Ela precisava, não é, lutar pela sua dignidade. Ele havia dito que foi um assalto. E durante 19 anos e 6 meses, a justiça brasileira, ela se recusou a atender os apelos daquela mulher.
E foi necessário que o caso fosse para o exterior, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CID, que é da OEA, Organização dos Estados Americanos, para que fosse investigado se a questão da violência contra a mulher, o caso da atitude da justiça brasileira era algo contra a mulher Maria da Penha, ou se era da cultura jurídica no Brasil tolerar as práticas de violência contra a mulher. E essa segunda, então, né, questionamento é que ficou confirmado. Então, nós somos considerados pela CID um país que é tolerante à prática de violência contra a mulher. E essa violência, que se dá em 5 perspectivas, em 5 variáveis, ela ocorre dioturnamente, de forma natural, e essa naturalização da violência faz com que a gente veja o que é a cultura do patriarcado e a cultura do machismo. Exato, porque se a gente tem uma lei que ela permite um crime só para o lado de um gênero, isso aqui não é simplesmente uma lei que vai mudar, vai girar a chave do pensamento da população brasileira. Exatamente. Então a gente ainda vê, né, esse tipo de crime, entre aspas, de honra aí. Com certeza, com certeza. A Lei Maria da Penha de 2006. 2007, então, ela apresenta uma significativa redução. Mas aí um juiz em Minas Gerais começa a levantar dúvidas sobre a constitucionalidade da lei. E aí a lei de 2007 até 2012, ela fica sob segurança jurídica. E aí, em fevereiro de 2012, uma procuradora federal é assassinada pelo marido em Belo Horizonte, e ele, então, vai para um motel e comete suicídio. Uma semana depois, o Supremo, então, o caso já estava lá, o caso sobre a Lei Maria da Penha, né, sobre a constitucionalidade, já estava no arquivo lá do STF. Então, é quando acontece esse caso com a Procuradora Federal, e aí o STF, então, julga sobre a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. É a partir daí, então, de 2012, que os equipamentos da Lei Maria da Penha, as políticas públicas, né, e tudo mais, começa a dar uma reviravolta e começa a tornar o quê? Algo que venha se empenhar para que a lei se tornasse efetiva. Então vamos lá, quer dizer que houve um juiz, não estou querendo julgar o valor dele, em Minas, que questiona a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Em Minas também, quando uma procuradora, que é da classe do judiciário, morre brutalmente assassinada. Exatamente. Aí sim é que eles, peraí, mexeram. Entendeu? O caso da constitucionalidade da Lei Maria da Penha já estava lá para ser julgado. Não, certo. Agora, se foi coincidência ou não, no mesmo mês em que aconteceu o caso da procuradora, uma semana depois o Supremo ter julgado, aí eu não sei. Mas que bom que está acontecendo aí há 8 anos já. Mas veja, houve o quê? Um esfriamento da lei. Percebe? Houve um esfriamento da lei por quase 6 anos. Né? Depois nós temos aí, em 2008, antes disso, nós temos o caso Eloá, e o caso Eloá dos namorados é quando a lei, então, que antes era apenas a pessoas, né, a casais, né, fixos, podemos dizer assim, é quando a lei gira o olhar agora para os namorados. Né? Então, a questão é quando a gente começa a discutir aí relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo não inicia no casamento, inicia no namoro. Aí a senhora já falou aqui, professora, que um motivo forte é a questão cultural. Isso. Outro motivo é a questão do relacionamento abusivo. Exatamente. Existem outros motivos assim fortes que são indícios, assim, pelo menos assim, na maioria dos casos, além desses dois, existem outros 2 motivos que são fortes assim nos casos de violência? Qualquer um desses outros que venha a existir, vem Quais são a partir, os mais recorrentes? O mais recorrente o que o pessoal diz, ciúme, né? O pessoal diz que é o quê? Ele bebeu, né? Ele perdeu a cabeça, ele perdeu o emprego, né? Ele sempre foi assim, o gênio é forte, né? Ele tem uma natureza difícil,
não é isso? Como se fosse da natureza do homem, exato, não é? gênero masculino, ser violento. Exato. E a natureza da mulher, não só de ser submissa, mas aquela também que deu brecha para ele fazer isso. Consegue compreender? Não, ela usou a saia muito curta. Entende? A saia curta. Né? Também Deu, com a roupa né? dessa. Entendeu? Tem ela deu isso. motivo, porque se ela tivesse não provocado, se ela tal, isso não teria acontecido, porque aí a pessoa vai dizer assim, ó, minha mãe criou tantos, não sei o quê, não é? E nunca, não é? Os filhos não ficaram doidos, mas a mãe sofreu violência. Gente, e olha, para notar, se a gente fala que era do gênio, né? Do gênio forte, tá botando o homem tudo no mesmo bolo, como um cara descontrolado. Exato. Todos os homens da Terra são Exato. caras descontrolados. Indiretamente você está falando isso. Consegue compreender? Vê a profundidade. A pessoa fala besteira dobrado, né? Exatamente. Fala uma coisa que não é verdade e ainda coloca os homens todo mundo num saco só, né? É verdade. E aí a gente vai observar que essas práticas, né? E essa questão, como você bem falou, que é a questão cultural, como é difícil a gente desfronteirizar e tirar isso. Porque aí vem doutrinas, aí vem a ciência, às vezes até a própria ciência, aí vem os ditos populares, aí vem o comportamento, aí vem a história da sua família, tudo para reforçar que as coisas não são bem assim. Né? É verdade. Bem, a gente podia ainda bater muito papo. Queria muito, mas tem uma parte 2 aí, mas tem que ter parte 2. Opa, quem sabe, oxente. Então gostei da ideia. Olha, eu queria pedir dicas culturais, o que a senhora teria aí para nos trazer sobre o tema ou não, né? Bom, a gente está com um podcast também, né, chamado Pamitê. Esse Pamitê, ele é uma produção nossa, do Instituto Maria da Penha, juntamente com o pessoal do Nabecast, que é do Carlinhos Vilaronga, um brasileiro cristão, né, que reside lá no Japão há 23 anos. Ele tem uma comunidade evangélica de uma igreja batista, né, da qual ele é um dos missionários que estão lá, e trabalha numa fábrica lá no Japão também, numa cidade que fica próximo ao Monte Fuji. E esse Pamitê é Pá de Pátria, Mi de Minerva e T de Maria Teresa. São consideradas as irmãs Mirabal, que foram as irmãs que foram assassinadas na década de 70 pelo governo da República Dominicana. É em alusão a essas três irmãs que nós temos o 25 de novembro, que são os 16 dias pela não violência contra a mulher. Né? E é em homenagem a elas que tem esses dias. E aí, quando o Carlinhos me pediu, né, um nome, a gente lançou justamente no dia 25, eu olhei assim, aí peguei as letras das meninas e coloquei lá, então vai Pamitê. E aí ele viu que não existe Pamitê e ficou então Pamitê. E nós também temos o curso de Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania, um curso do Instituto Maria da Penha. Nossa aula inaugural vai ser agora dia 11, vocês todos estão convidados. Vai ser no auditório da OAB, né, às 14 horas, quarta-feira, Recife, né? OAB Recife. E nós vamos ter esse curso. É um curso de formação de voluntários para enfrentamento à violência, não só contra a mulher, mas é uma questão para os direitos humanos. Não é? E na terça-feira última, nós lançamos o curso de Homens pelo Fim da Violência. Nós estamos trabalhando com 50 homens, não é? É o clube do Bolinha mesmo. E aí quem fez esse projeto é o meu esposo, a qual eu dei apoio nesse projeto. E está acontecendo lá todas as terças-feiras, às 18 horas, ali na comunidade Santa Terezinha, fica pertinho do Tacaruna, não é? E ali do Shopping Tacaruna, e é uma parceria com o Tacaruna Social. E a gente está com 50 homens falando sobre violência contra a mulher, contra o homem, contra a sociedade. Né? A gente tem muito para falar, viu, Ediel? Mas a gente fica então para a próxima. Oxe, né? não, eu estou muito com feliz certeza. de estar aqui. Não, eu fiquei muito contente. Eu quero mesmo, eu quero. E temos o projeto, agora me E já estou lembrei. seguindo para me ter aqui. Isso. E temos Vou um maratonar. projeto com a pastora Cimeia, não é? Onde a gente tem um projeto Levantai, que é um projeto que eu e a pastora Cimeia, a gente não pode se juntar muito, não, porque a gente tem muitas ideias. E aí, com base no texto de Isaías 9, a gente tem um trabalho sobre as mulheres, né? Que ele fala, mulheres, não é? Levantar e tal, das mulheres que estão que descansadas, não é? E aí a gente tem, que é justamente um
projeto que vai falar para mulheres de igrejas, para as líderes, não é? Para que a gente possa levantar, não é, todo o corpo da igreja para esse enfrentamento. Ediel, se você for fazer um levantamento na igreja, nós temos dos serviços gerais a PhD, em todas as áreas. Eu não acredito quando o mundo não está batendo na porta das igrejas para resolver o problema da violência contra a mulher. Aqui na igreja tem de tudo. Tem pessoal de gastronomia, tem psicologia, tem direito, né? Tem físico.